Bom, mesmo parecendo ser iguais, arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Cristo é outra coisa. São duas coisas bem distintas. Então vamos tentar hoje entrar um pouco nesse assunto, arrebatamento e segunda vinda de Cristo, mas não aprofundando neles, vamos falar num outro culto, mas um pouco para começar, entender a diferença entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, já saber um pouco o que é arrebatamento, o que é segunda vinda de Cristo, e depois podermos aprofundar um pouco mais. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e faça uma oração. Peça para o Senhor Deus te dar sabedoria e entendimento. Fala para Ele que você vai estar atento, que você vai prestar atenção na palavra dEle. Pode orar em nome de Jesus. Ore ao Senhor. Espírito Santo de Deus, doce e sublime Espírito Santo, abrimos agora o nosso coração. Te oferecemos, Senhor querido, esse momento de corpo, alma e espírito. Tudo que é em nós deve te adorar e está nesse instante para te servir, para te ouvir. Fale conosco, nos dê direção, orientação, o temor necessário. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, revela-nos a vontade do Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, primeiro nós precisamos entender, vivemos um tempo hoje, em que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer. As pessoas têm planos para daqui 10 anos, as pessoas têm plano para o ano que vem, as pessoas têm plano para tantas coisas, mas têm se esquecido de algo importante, primordial, essencial. Tem se esquecido da sua vida, e principalmente da sua vida com Deus. O homem é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, não porque ele é parecido com Deus, porque senão como seria Deus? Mediano assim, não tão alto, mas também não tão baixo igual a mim? Ou Deus seria mais baixinho, como algumas pessoas que talvez tenham aí 1,5 m, 1,50 m, 1,60 m, qual é o tamanho de Deus? Deus seria moreno, Deus seria negro, Deus seria branco, Deus seria asiático, Deus seria japonês, Deus seria cabelos caracolado, cabelo liso, Deus seria um índio, pele vermelha. O que seria Deus sem imagem e semelhança? O homem foi feito à sua imagem e semelhança. Mas é claro que quando nós olhamos para isso, o que nos faz e nos mostra é que nós somos igual a Deus na essência. Porque Deus é espírito, e o homem também é um espírito. Na verdade, eu sou um espírito, que tenho uma alma, e que habita em um corpo. Eu sou um espírito, que tem uma alma, e que habita em um corpo. E nós, às vezes, quando olhamos para isso, nós pensamos logo no corpo. Quando falamos de vida, corpo, a pessoa morreu e morreu, acabou, mas é apenas o corpo. Quando Paulo fala lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele fala assim, nós temos que apresentar íntegros diante de Deus o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, porque nós somos compostos desses 3 elementos. Mas quando eu e você falamos desses 3 elementos, nós falamos corpo, alma e espírito. Mas Paulo não disse corpo, alma e espírito, ele disse espírito, alma e corpo. Mas qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Sim, são os 3 elementos. Mas nós, hoje, nos tempos atuais, nós estamos mais cientes e mais voltados à carne. Por isso nós lembramos logo do exterior, começamos daqui para o mais importante. Porque o corpo do homem, ele vai um dia para a sepultura. Isso se Jesus não voltar. Se ele voltar em vida, você estiver vivo, né? Aí é diferente. Mas se não, se você morrer, se o seu coração parar de bater agora, se a senha for chamada e for o seu número essa noite, o seu corpo vai para a sepultura. Eu vou avisar os irmãos pelo WhatsApp. Olha, faleceu o irmão, qual que é o seu nome?
Lorena, faleceu, irmã Lorena. Então vamos lá no velório. Nós não vamos no velório, irmãos, a gente faz o ofício fúnebre. Mas você já percebeu que nós nunca vamos lá orar para quem já morreu? Nós nunca vamos lá para orar para que Deus coloque em um bom lugar aquela pessoa? Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Não adianta orar, ali é apenas o corpo. Quando nós vamos no ofício fúnebre, nós vamos apenas para dizer para as pessoas que ainda estão vivas no seu corpo, que elas precisam se preparar, porque essa morte é iminente, e todos vão morrer daqui 1 ano, 10 anos, 30 anos, 50 anos, se Jesus não voltar, todos vão passar por esse processo. E depois que eu chegar nesse momento, em que meu corpo for sepultado, quando eu morrer, ninguém poderá fazer mais nada por mim. Você pode fazer muita coisa por mim, pelo seu amigo, pelo um parente, enquanto ele está vivo. Depois que ele morreu, não adianta. Não adianta fazer lá, que nem os católicos fazem, a missa do 7º dia, em favor do morto. Não adianta. Não adianta colocar velas para iluminar o caminho, para Deus colocar em bom caminho. Não adianta. São apenas rituais que as pessoas fazem. Não existe purgatório. Não tem nenhum lugar na Bíblia que existe purgatório. O homem morreu, vai passar lá por um purgatório. Não tem, como na doutrina espírita, um lugar, um hospital, e a pessoa vai ser cuidada. Não tem. A pessoa morreu, ela não volta. Ela não tem como entrar em contato com um parente. Pastor, mas eu fui num lugar aí, tinha uma sessão lá, uma mesa redonda, uma mesa retangular, quadrado, não sei qual que era a mesa, mas lá incorporou lá numa pessoa o espírito do meu avô. A voz era igualzinho, o jeito era igualzinho, falou coisas que só eu e meu avô sabia como pode. Bom, a Bíblia diz que o diabo, se precisar, ele se transforma até em anjo de luz para enganar até os escolhidos. Mas a pessoa que morreu não pode voltar. Pastor, mas aí não fui em lugar nenhum. Eu estava dormindo, de repente eu acordei lá do meu lado, na minha cama, e estava até com a mesma roupa quando foi sepultada a minha bisavózinha. Não era ela, era um espírito maligno tentando enganar você. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. O que acontece depois da morte? Lá no nosso canal no YouTube tem uma mensagem chamada 5 minutos depois da morte. Antes que alguém pergunte, pastor, como o senhor sabe que vai acontecer depois da morte, se o senhor nunca morreu? Mas eu conheço alguém que morreu e que voltou e que me contou. Jesus, Ele é o autor da vida, Ele venceu a morte, e foi Ele que contou, foi Ele que falou, e Ele que explicou em algumas parábolas. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Os dois morreram e foram para lugares separados. Lembra quando o rico teve nesse momento de angústia, de sofrimento no Hades, e ele então quer ser missionário? Nunca fez nada pela família, morreu, agora eu quero ser missionário. Permita que eu vá lá nos meus irmãos e fale para eles não parar nesse lugar terrível como eu. Foi permitido a ele? Não. Se não houve os profetas, quanto mais os mortos. Então não tem como voltar. Há um abismo separando, diz a parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola, que é algo para se explicar a realidade. Jesus contava as histórias para mostrar a verdade. Então as pessoas têm se esquecido de se preocupar com a sua vida espiritual, porque a correria do mundo, do dia de hoje, as pessoas têm se esquecido, e elas têm achado que vão viver eternamente, parece que não vai morrer nunca mais. E nós somos semelhantes ao Senhor no Espírito, porque Deus é eterno, e o homem também é eterno. Ele é semelhante a Deus no Espírito, porque Deus é eterno, o homem é eterno. O meu Espírito é o verdadeiro eu. A minha alma é minha emoção, o meu intelecto. E o corpo é aquilo que nós vemos, é a matéria. Paulo diz na sua epístola que aquilo que nós vemos
Tudo que nós vemos é passageiro. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. Eu estou vendo você, mas quando eu vejo você, estou falando do seu corpo, é passageiro. Vai chegar um tempo, diz a Bíblia, que não haverá pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído, mas o espírito do homem é eterno. Ele vai ter uma eternidade com Deus ou sem Deus. Mas quem decide com Deus ou sem Deus? Só uma pessoa pode decidir isso, o próprio. Você é a única pessoa que pode decidir se vai passar a eternidade com Deus e sem Deus. E antes que você pense ou imagine e diga assim: pastor, Deus é amor, Ele ama todo mundo, né? Então todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai, então vamos viver de qualquer jeito. Vamos fazer a festa por aí, fazer o que dá na telha, sem nenhuma regra, sem nenhum compromisso. Pode ser maldoso, quando morrer todo mundo vai para o céu, vai ficar com Deus. Essa é uma grande bobagem. Deus ama a todos, e Deus tem um sonho, um desejo que não vai ser realizado. Deus sonha e deseja que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso vai ser possível? Vai acontecer? Não. Então, quando as pessoas forem julgadas, quando nós chegarmos nessa parte de juízo final e trono branco, você vai estar em um e outro, você não vai estar nos dois, você vai estar no juízo final ou no trono branco. E quando chegar lá, você, dependendo do lugar que você estiver, você não vai ser julgado pelo amor de Deus, porque pelo amor de Deus todos seriam salvos, mas pela justiça de Deus. É a justiça de Deus, é a palavra de Deus. Então nós precisamos, primeira coisa, antes de começar a falar sobre escatologia, é sempre pensar na nossa vida. Você tem que pensar na sua vida. Eu tenho projetos também para o ano que vem. Eu tenho projetos para daqui 4, 5 anos. Eu tenho projetos. Eu sou uma pessoa de projetos. Eu sou uma pessoa de alvos, porque só alcança um alvo quem tem um alvo. Só que nós precisamos entender que algo pode acontecer antes de concretizarmos este sonho ou alcançarmos este alvo. Algo maior e, pasme, algo melhor. Tem gente que morre de medo da morte. Tem gente que tem muito medo, tem tanto medo da morte que deve morrer antes do dia, de medo. E aí a gente olha para a Bíblia e Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. E a gente às vezes não consegue entender. A gente, quando vai para um velório, como eu te disse, nós vamos falar para a família. Se você tem um tempo, aceita Jesus como teu Salvador. Ninguém é salvo pelas obras. A nossa bondade não passa de trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Você é salvo pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não adianta ajudar todo mundo e achar que vai ser salvo, porque você é bondoso. É pela fé, pela palavra, é pela graça. Graça é favor imerecido. Então nós precisamos preparar a nossa vida e viver os nossos dias, mesmo que tendo projeto para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, precisamos viver como se fosse o último dia da nossa vida. Você conhece alguém, não levanta a mão, que a pessoa pode estar do seu lado, ou até você mesmo, que tem algumas coisas para acertar na vida, mas vai acertar depois. Não, eu vou acertar, esse ano eu acerto, esse ano eu vou arrumar isso aqui, esse ano, irmão, se tem coisa que a pessoa não consegue fazer, é corrigir, acertar, se livrar de um pecado, projetando para o futuro. Se eu não consigo fazer agora, dificilmente vou fazer no futuro, porque o diabo não vai deixar. É a mesma coisa a pessoa que quer parar de beber, quer parar de fumar, e ela fala assim: não, eu vou parar de fumar, mas eu já tenho 5 maços lá em casa, a hora que eu terminar esse eu não compro outro. Você acha que ela vai conseguir parar? Eu vou parar de beber, eu tenho 3 garrafas que eu comprei em casa, eu tomo 3 garrafas, vai dar por uma semana, quando acabar eu paro de beber. Ela vai conseguir? Não vai. A pessoa tem dificuldades, ela vai ter problemas, e às vezes é porque ela realmente no fundo ainda não quer.
E igual aquela história do homem que estava na igreja e aceitou Jesus, foi lá na frente, já estava de fogo e com a garrafa de cachaça na mão. E quando o pastor falou assim: você quer aceitar Jesus mesmo? Então vamos jogar essa cachaça fora. Ele falou: eu até concordo, mas eu não posso, porque não é minha apenas. Eu comprei de sócio com um amigo meu, metade é minha, metade é dele. Eu não posso jogar as coisas dos outros. O pastor concorda? O pastor falou: sim, concordo. Então vamos jogar só a metade, a sua parte. Ele falou: não dá, porque a minha parte é de baixo, que eu paguei por último. Ou seja, a pessoa não quer. Ela faz de conta que quer, mas não quer. Tem gente que tem o pecado como um bichinho de estimação. Ele deixa ali, ele não percebe que é como um câncer espiritual corroendo a sua alma. E ele não se preocupa em se livrar. Ele não preocupa em melhorar. Ele não preocupa em se libertar. Todos nós temos que melhorar, temos coisas para nos libertarmos, e Jesus garante essa melhora, garante a liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu preciso querer, eu preciso dar passos necessários, eu preciso levantar e lutar. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Tem gente que fica 20 anos na igreja, bebendo, fumando, ouve a mensagem, não bebe, não para de beber, não para de fumar, não pode tomar ceia, não toma, não, eu como se estiver fazendo algo certo, porque está tudo errado. Aí de repente ele tem um impacto, ele quase morre. Aí vem um médico ateu e fala para ele assim: se você não parar de beber e fumar, você vai morrer. Ele para. Alguns morrem, mas outros param. E na igreja, por quê? Porque falta uma das coisas importantes, que é a base para a sabedoria, que é o princípio da sabedoria, que se chama temor. Temor é o princípio da sabedoria. A pessoa que tem temor é uma pessoa que já está olhando para a vida, para as coisas de Deus, para a sua própria vida com sabedoria. Então ela tem temor. Ela vai analisar. Vamos falar um pouco sobre céu e inferno, e você vai ver que céu e inferno é real, e a Bíblia fala do céu, e a Bíblia fala do inferno. Deus não fez o inferno para mim, nem para você, e nem para homem nenhum. O inferno não é para ser humano, viu? Já vou avisando. O inferno é para demônios. O lago de fogo é para espírito maligno. Agora eu te pergunto: haverá homens no inferno? Por que será? Simplesmente por uma questão. Às vezes a pessoa acha que eu pego até pesado nessa parte, né? Mas é para deixar bem claro. Crê em Deus. Todos nós cremos. Por isso nós somos chamados de crentes. Crente é quem crê. E nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus, para não sermos apenas crentes, mas cristãos. Qual é a diferença de crente para cristão? Crente é quem crê. Cristão, ele crê, mas ele segue os passos de Cristo. A igreja foi chamada, os discípulos de cristãos, pela primeira vez em Antioquia. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque mataram Jesus, acharam que ia parar aquele ministério, e quando eles olham para o lado, lá estão os discípulos fazendo do jeito que Jesus fazia. Jesus expulsava demônio, os discípulos também expulsavam. Jesus curava os enfermos, lá estavam os discípulos curando os enfermos. Jesus reunia, ensinava, discipulava, lá estavam os discípulos reunidos, ensinando, discipulando. Olharam para os discípulos e falaram: eles estão parecidos com aquele tal de Cristo. Então foram chamados de cristãos. Mas ser crente apenas não resolve. A Bíblia diz, Tiago 2,19, se não me falha a memória agora, Tiago 2,19, que os demônios do inferno todos são crentes. A Bíblia diz que eles creem e se estremecem. Vou falar uma coisa para você, não se assuste, tá? Tem demônio que tem mais temor do que muito crente de igreja de hoje em dia. Eu acho que tem demônio que fica assustado com algumas pessoas que ano após ano na igreja e continua fazendo a mesma coisa. O capeta deve olhar e falar assim: mas o que é isso, hein? Esse é dos meus. Se não muda não, esse é trem ruim. Acho que até ele se assusta
com o que algumas pessoas fazem por falta de temor, porque a Bíblia diz que eles creem, se estremecem, porém eles não obedecem. Aí está a diferença dos demônios para os homens. Eles não obedecem, e o homem obedece a Deus, porque se tirar esse obedece, não obedece, vai sobrar só o corpo, que o homem tem, que o espírito maligno não tem. Mas os homens que não obedecem, eles entram na mesma categoria, e acabam tendo o mesmo destino, que nós vamos falar para frente. Tudo que nós vamos falar aqui não é o que eu acho, eu não gosto de falar o que eu acho, eu gosto de falar o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que você tem que sempre ler a Bíblia, para você analisar, para você ver se é aquilo mesmo que está escrito. E quando fala de Apocalipse, irmãos, tem gente que bate o martelo e fala, isso aqui é assim e acabou. Eu vou falar uma coisa para você, o livro de Apocalipse é o livro das revelações, e tem muita coisa que ainda não foi revelada. Tem coisas ainda que nós não compreendemos, tem coisas que nós vamos saber só lá na frente. Eu até acredito que tem coisas que nós só vamos saber quando encontrarmos com o Senhor. Tem coisas que nos dá interpretações, então a gente tem que analisar sempre com bastante cuidado. Mas o primeiro passo, tudo isso que nós vamos falar, o que está envolvendo é a sua vida com Deus. Você e Deus, você e a eternidade. Você vai ter uma eternidade, isso é certo. A eternidade é certa. Não importa quanto você vive aqui na terra, 30 anos, 100 anos, 120 anos. Eu fui no velório essa semana de um senhor de 90 anos. Viveu 90 anos, olha que bênção. 90 anos. Mas 90 anos é apenas uma fagulha, é apenas um talho da eternidade. É tão pequeno comparado à eternidade. Você que tem orado pela sua família, você que fala de Jesus para a sua família, e você tem nos últimos tempos, quer saber de uma coisa? Eu estou cansado, eles não, parece que não querem. Não se canse, porque se você orar 70 anos ainda é pouco. Se você persistir 70 anos ainda é pouco. Continue persistindo, porque quando passar esse tempo seu e dele, haverá uma eternidade com Deus ou sem Deus, e é decidido aqui, e você pode ajudar as pessoas a decidir, depois não dá mais. Não deixe de orar, e não deixe de crer na promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando uma pessoa morre, e ela não está na igreja, ela vai para o céu ou para o inferno quando ela morre? Um dia, eu me levantei pela manhã bem cedo, já faz um tempo, eu ia realizar o primeiro batismo em Ilha Solteira. Primeiro batismo. Levantei de manhã, chegou alguém da igreja, pessoas novas na igreja, alguém falou assim, ô pastor, o senhor ficou sabendo do acidente? Eu falei, que acidente? Um acidente que teve aí, aquela banda Mamonas Assassina, parece que morreu todo mundo. Eu falei, então, já deve estar cantando lá no inferno uma hora dessa. Eu falei, quando Jesus Cristo foi crucificado, tinha dois ladrões, um à direita e um à esquerda. E o ladrão zombava de Jesus, e o outro disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pregue e anuncie a palavra de Deus. Você não sabe o último instante da pessoa, a pessoa morreu, você não sabe, as orações foram feitas, o tempo foi determinado, você não sabe qual foi os últimos instantes dessa pessoa, para você dizer, foi para o céu ou foi para o inferno. Então tome muito cuidado com o que você fala, mas prepare a sua vida, e viva os seus dias como se fossem os últimos. Então conserte o que tem para consertar hoje. Sabe por que as pessoas ficam postergando o conserto? Sabe por quê? Porque ele vai arrumar, mas parece que as coisas estão bem, aí ele espera mais um pouco, aí está bem, ele espera mais um pouco. Deus não chega todo dia à tarde
e senta com você e fala, vamos acertar a conta, mas vai chegar uma hora de acertar a conta. E estou falando daqui, quanto mais de lá. A vida com Deus é igual andar de bicicleta. Você pedala, você para de pedalar. Significa que você parou de orar, parou de ser fiel, parou de seguir os passos certinho. Quando você para de pedalar a bicicleta, ela para e capota? Não, ela continua, porque tem a força ainda, ela tem uma força que foi colocada, ela tem uma impulsão ainda, então ela vai andar mais um tempo. Você está com o carro na estrada 100 por hora, você para de acelerar, ele vai continuar mais um tempo. Se você jogar no ponto morto, ele vai sozinho mais um tempo. Vai chegar uma hora que ele vai parar, vai pegar uma subida, e ele não vai conseguir subir. A vida tem as descidas e subidas também, emocionais, psicológicas, no dia a dia, das lutas que se apresentam. E quando chegar na subida, ele vai começar a subir, mas quando ele parar, ele vai começar a voltar. Por isso algumas pessoas começam a ir bem, e de repente para, e de repente fica pior. Então prepare muito bem a sua vida. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A sua vida tem que estar preparada para dois acontecimentos. Primeiro, para a morte do corpo. Eu digo a morte do corpo, irmãos, porque quem tem Jesus não vai conhecer a morte, só do corpo. E o outro evento, a morte pode acontecer a qualquer momento, certo? Estou certo ou estou errado? Achou aí? Tá, agora eu vou perguntar, você responde. A morte pode acontecer a qualquer momento, certo? E qual é o outro evento tão importante que pode acontecer a qualquer momento? Arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. A morte a qualquer instante. Irmãos, tem gente que tem medo quando fala em morte. Semana mesmo comentei com uma pessoa, às vezes quando eu prego, eu falo, irmãos, eu posso essa noite ir partir, estar com o Senhor. Meu Deus, vira essa boca para lá. Tem uns clientes que falam assim, bate na madeira. Essa é uma realidade. Olha aqui para mim, os homens que vieram cantar aqui hoje. Pode ter sido a última vez que você cantou na igreja. Esse pode ser o último culto. Fala glória a Deus. Pode ser o seu último glória a Deus. Já fala outro para não ser o último. Mas esse pode ser. A gente tem vídeos reais aí na internet, pastores pregando no altar e cair e morrer. Alguém já viu um vídeo assim? Pastor morreu pregando. É de repente. É de repente. E o arrebatamento também é de repente. Você sabia que enquanto eu falo com você, em 1 minuto, eu pisquei várias vezes, e você nem percebeu? Você está me olhando, eu nem percebi, você piscou várias vezes também. O piscar é tão rápido, que você só percebe se você ficar olhando. Deixa eu ver se piscou, igual aquela brincadeira, né? Vamos ver quem pisca. E a Bíblia deixa bem claro, que vai ser tão de repente, que vai ser como um piscar de olhos. A Bíblia diz assim, como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, quando nessa questão está falando do arrebatamento. Por isso a nossa vida tem que estar certa, tem que ser consertada, porque a qualquer momento Jesus pode voltar a buscar a sua igreja, não vai ter aviso. Na verdade existem milhares e muitos avisos, e hoje mesmo estamos aqui recebendo alguns avisos. Que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, está falando dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha aqui para mim um pouco, deixa eu comentando algumas coisas.
para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Você percebeu como que é velório de pessoas que não têm esperança? Pessoas que não servem a Deus. A dor é igual para todo mundo. Não importa se é cristão, se não é cristão, ninguém está preparado para a morte. Ah, pastor, mas, por exemplo, eu fui num velório do senhor de 90 anos, mas já era esperado. Vai ver para os filhos dele se era assim. O sofrimento, ninguém se prepara para a partida. A dor é de todo mundo, de todos da família, é igual para todo mundo, depende da pessoa, vai ter as suas reações, mas a dor é inevitável. Mas quem não tem Jesus se desespera, e quem tem Jesus espera. Chorar todos nós choramos, mas nós temos uma bendita esperança. Nós temos esperança. Nós sabemos que aquela pessoa que partiu vai estar com Deus, e ainda temos a esperança de revê-la na glória. Porque nós vamos ver também lá na Bíblia, não sei se você parou para se perguntar, e quando a pessoa morre lá no céu, a gente vai conhecer um ao outro? Nós vamos falar disso um pouco mais lá à frente. Mas a pessoa que não tem Jesus é um desespero, e desmaia daqui, o outro levanta e desmaia dali, e grita, e olha, quanto maior são os problemas de relacionamento, o filho com o pai, maior é a dor e maior é o desespero, na hora do sepultamento, na hora que fecha a tampa do caixão. Algumas pessoas se desesperam tanto, a dor é maior do que a dor da partida, é a dor do remorso, porque a pessoa sabia que poderia ter feito algo melhor e não fez. Então faz enquanto você pode, faça para a sua família o que você pode hoje, diga para as pessoas da família o quanto você ama eles, diga para a sua filha, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, diga o quanto você ama, porque vai chegar um tempo que você não vai poder dizer, e o remorso de não ter dito, é uma das maiores dores, o remorso de não ter feito algo que poderia ter sido feito. Então faça, enquanto você pode fazer. A sua esposa falece semana que vem, olha você direto lá no túmulo levando flores, mas quando ela estava viva, quantas flores você levou? Está viva, não merece flor, morreu, opa, vou comprar umas flores. Para que? Não adianta mais. As flores não vão servir para mais nada. Quando ela estiver viva, a flor vai trazer quem gosta, né? Tem mulher que não gosta, ela prefere, não, em vez da flor me dá 2.000. Mas tem uns que gostam de flor. Mas a flor murcha, mas não é o momento, é a dedicação, é o carinho, é o reconhecimento, é importante. Então faça enquanto se pode. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Bom, a gente não pode confundir, porque às vezes a gente lê na tradução, né, a vinda do Senhor, então essa é a segunda vinda. Não,
Essa é a vinda do arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus vem para a terra. No arrebatamento, ele não vem para a terra. É a igreja, é os salvos que vão encontrar com ele nos ares. Pastor, mas como isso é possível? Nós vamos de balão? Como isso é possível? Os mortos ressuscitarão, mas os mortos que morreram em Cristo, somente eles ressuscitarão nesse dia. E os outros, pastor, vão continuar lá e vão esperar. Somente aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos vamos encontrar com Ele nos ares. A Bíblia fala de um corpo glorificado. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas quando Jesus Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele esteve com os discípulos, Ele conversou com os discípulos. Se você ler a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai perceber que Jesus deu as últimas instruções para os discípulos, e de repente Jesus começou a subir, diante dos olhos dos discípulos, que ficaram pasmos, ficaram assustados, sem conseguir entender, e foi olhando, diz a Bíblia, que eles olharam até Jesus sumir nas nuvens, e quando eles olham para o lado, havia uns homens diferentes, que eles não conheciam, porque eram anjos de Deus, e os anjos disseram assim, um do anjo assim: por que estáis olhando assim para o céu, varões galileus? Esse Cristo, da mesma maneira que subiu, também voltará. Então, da maneira que ele subiu, a igreja vai, que morrer em Cristo, ressuscitar, e juntos com os que estão vivos, que receberão um corpo glorificado, vão subir e encontrar com o Senhor nos ares. Isso é arrebatamento. Arrebatar significa tirar, significa levar, significa arrancar. A igreja do Senhor será levada, será arrancada, será tirada, será de uma certa forma salva de um período que vai começar terrível, chamado tribulação. Pastor, a igreja vai passar pela tribulação? Não. Há algumas religiões, algumas igrejas que dizem que a igreja vai passar pela tribulação. Então tem essas duas visões, mas a igreja evangélica, ela entende pela Bíblia, nós vamos ler um pouco mais lá na frente, que a igreja não vai passar pela tribulação, porque a tribulação começa exatamente quando acontece o arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Irmãos, preste atenção, porque se você não tiver fé, você não tem nem como entender, porque as coisas de Deus é assim. Quem tem fé, ele crê, mas quem não tem fé, por mais que você explique, ele não vai receber, porque ele não consegue entender. Então as coisas de Deus é pela fé. Eu preciso crer, para ser curado eu preciso crer, para ser abençoado eu preciso crer, para ser salvo é crer. E tem muito crente que tem dificuldade em crer em arrebatamento, segunda vinda, tribulação, o céu ou o inferno, mas isso é real. Nós vivemos a nossa vida, e a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento. A gente costuma até dizer, né, que o arrebatamento tem só a hora, que é meia-noite, mas o dia ninguém sabe, a hora a gente até que sabe. A Bíblia diz: à meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo. Lembra da parábola das 10 virgens? A gente só não sabe meia-noite de qual horário, né? De qual país, porque é meia-noite toda hora em algum lugar. Resumindo, ninguém sabe o dia nem a hora que Deus preparou. O arrebatamento vai acontecer. A promessa da palavra de Deus tem que se cumprida. Então a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Vamos supor que o arrebatamento aconteça agora. Não vai chegar um anúncio, não vai passar um anjo correndo aqui, correndo nos ares, ó gente, ó, segura aí, estou voltando, na hora que eu voltar, já levo quem for comigo, hein? Não tem. Não, algumas pessoas já agarrar no chão, já ia chorar, já ia pedir perdão, já ia largar os pecados tudo. Simplesmente vai acontecer. Imagine se o arrebatamento acontecesse agora. Por exemplo, eu estou vendo aqui o Mateus e a Samara. Os dois estão sentados um ao lado do outro assistindo o culto.
Aí de repente, eu não vou assustar ninguém não, tá? Por causa das crianças. Mas antigamente eu falava, pá, tinha gente pulava dessa altura. Não significa que não está tão preparado. Aí acontece o arrebatamento. Tom! O Mateus olha de lado, cadê a Samara? Casado, tá a Ana e o Gonçalo. É casado. Aí eu te pergunto, o casamento garante a salvação para os dois? A salvação é individual. Você pode ajudar a pessoa a caminhar, a aceitar Jesus, ter o processo de ensinamento, mas a salvação é individual. A Bíblia diz que é individual, ela mostra que é individual. Se o arrebatamento acontece agora, vamos supor, né? Só uma suposição, que vai um só. Quem que vai aí? Não, uma só carne vai os dois, não. Aí querendo dar jeitinho. Boa não. Nem na suposição em que a pessoa quer ficar. A Bíblia diz, estarão dois no campo, trabalhando, né? Falando daquela época então é de dia, não é? A vinda é de dia. Estarão dois no campo trabalhando, pá, um será levado, outro deixado. Estarão dois na cama, aí já é de noite, né? Naquela época não... Mas a Bíblia diz assim, estarão na cama. Está falando de dois, está falando de casal. E serão dois na cama, um será levado, outro deixado. Pastor, mas como o senhor sabe que é casal? Porque está os dois na cama, um vai ser levado, o outro deixado. Porque se não tiver certinho, não tiver casado, fica os dois. Não vai ser levado nenhum, mas se falou que vai levar pelo menos um, é que o negócio está certo. Cuidado, Jesus pode voltar. O lugar que você vai estar, cuidado. Se estiver na cama, esteja na cama certa. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão quem é solteiro. Estão com medo? Levanta a mão quem é solteiro. Pode abaixar a mão. Se Jesus voltar, esteja na sua cama, sozinho. A não ser sua mãe de vez em quando vai dormir com você, seu irmão mais novo. Mas cuidado. O arrebatamento não vai, é num piscar de olhos. Rapidamente. Eu não vou ter como, são muitas referências bíblicas para a gente poder ler aqui, ler ali. Mas a Bíblia deixa bem claro. Isso é arrebatamento. A igreja vai desaparecer da face da terra. E o que vai acontecer, irmãos? A criança tem pecado? Não. A criança é salva. Então, logo acreditamos que a criança vai desaparecer no arrebatamento, não vai? A criança vai ser arrebatada. E as mães que vão ficar? Já imaginou, irmão? Irmãos, olha onde começa a tribulação. Imagina, irmãos, dentro de casa, vamos supor que Jesus voltou 2 da manhã aqui, ilha solteira. Geralmente nós estamos dormindo, tem algumas pessoas fazendo coisa errada na internet, vai ficar por ali mesmo logado. Mas Jesus voltou 2 horas, imagina o desespero. A Eliane, cadê o Isaac? Cadê o Isaac? Ele estava aqui, cadê o Isaac? Isaac! Você pode imaginar? Isso é suposição. Mas a criança sumiu. Eliane, é só suposição, tá? Fique em paz. Aí a Eliane fica assustada. Aí ela lembra, arrebatamento. Será que Jesus voltou? Se o Isaac sumiu dentro de casa, a porta trancada, só pode ser o arrebatamento. Ela conhece a Bíblia. O que ela vai fazer? Ela vai ligar para outra mãe que tem filho pequeno para ver se aconteceu a mesma coisa. Aí, deixa eu ver, achar uma mãe aqui. Ela liga para a Larissa. Na casa da Larissa, ela liga, o telefone toca e nada de atender. E toca e nada de atender. Ela fica assustada. Quem mais tem criança pequena aqui? Ela liga para Camila. Vou ligar para Camila que tem 2 crianças. A Larissa não atendeu.
Ela liga para Camila e o telefone toca e não atende. Ela fica mais nervosa. A Larissa também sumiu. E a Camila, que não atende, liga direto no celular da Camila. De repente ela escuta uma voz de homem, mas não é o celular da Camila. O Fábio fala: é. Mas ela sumiu. E levou as crianças, não sei para onde foi. É o arrebatamento. Irmãos, e se for um domingo, 6h40, 7 da noite, é hora de culto. Imagina como vai estar esse culto. Imagina um culto aqui, no dia do arrebatamento. O arrebatamento aconteceu 7 da noite, algumas pessoas vão chegar aqui na igreja, e cadê o povo? Vai chegar na igreja, a igreja vai estar aberta, mas não, cadê o povo? Vai chegar na igreja, a igreja vai estar aberta, mas cadê as pessoas? A maioria das pessoas. Quem que abre a igreja aqui de domingo? De honor? Agora ninguém nem chave quer ter agora. A igreja vai estar aberta, porque o de honor ele é ponta firme, ele abre no horário certo. Já imaginou? Jesus voltou 7 horas, antes das 7, a Lorena tinha mandado mensagem no WhatsApp, marcando o horário. O pessoal do louvor vem mais cedo também, né? Irmão, você pode imaginar, você já viu o Vitão bravo? Já viu, Samara? Imagina, Samara, o Vitão bravo aqui, que povo sem compromisso, marcou 6 horas, não tem ninguém. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal do louvor? Ele fica bravo. Aí quando ele olha na porta, graças a Deus, pelo menos o baterista veio. Vem cá, Renan, vamos conversar. Aí chama o Renan para conversar. Vai, Renan, cadê a responsabilidade desse povo? Cadê as vozes? Não tem ninguém para cantar. Só a Alcenita. Cadê os outros? Irmão, você pode, a bagunça que vai começar. A Marilza já fala: se o pastor não vem, quem prega sou eu. Imagina os carros nas autoestradas. O piloto era cristão, Jesus voltou, ele sumiu. E quem encostou o carro? Não vai dar tempo. E os aviões? Imagina o que vai começar a acontecer. Irmãos, tem é bem antigo, mas eu gosto. Chama A Última Trombeta. É algo, na época era um disco. Eu até passei aqui na Ilha Solteira umas 2, 3 vezes, de uma visão dada para um homem na Noruega, mas é bem gravado, é bem legal. E fala desse momento em Oslo, na Noruega, e as pessoas somem, e começa então a tribulação, começa a correria, começa a confusão. Os crentes que ficaram, aí vai começar, vamos falar da tribulação mais à frente, sobre o número da besta, que as pessoas colocam tanta coisa como o número da besta, né? Mas o que vai acontecer na tribulação, irmãos, eu tinha 12 anos, quando a minha mãe falou de tribulação para mim, eu corri e fui batizar. Eu fiquei com medo. A minha mãe falou que na tribulação ia ter uns gafanhotos tamanho de cavalo para matar a gente. Eu falei: eita. Eu fiquei pensando no gafanhoto daquele tamanho. Aí, desde criança, irmãos, eu sempre tive temor de Deus e sempre fui de argumentar as coisas. Quando a minha mãe falou assim: aí os gafanhotos vão tentar matar as pessoas. Eu não era bobo nem nada. Eu falei assim: mãe, então eu me mato antes do gafanhoto me matar. Aí ela pegou a Bíblia, irmão, achou um versículo, lá estava escrito: nesse dia vão procurar a morte, mas a morte vai fugir deles. Eu falei: mãe, quando que é o batismo na igreja? E eu fui para a igreja e falei: eu vou assistir o batismo e ver como é que é. No próximo eu vou me batizar. Irmão, próximo o quê? Pensei no gafanhoto, pensei eu procurando a morte fugindo. Eu falei: é hoje que eu batizo. Então, o arrebatamento vai acontecer.
num piscar de olhos. As pessoas não vão ver, só quem foi arrebatado, os outros não vão ver que Jesus veio e buscou a igreja. O Espírito Santo só está aqui por causa da igreja. Quando a igreja for tirada, ele vai ser tirado. A Bíblia vai ser como um jornal, as pessoas não vão entender, porque a Bíblia sem o Espírito Santo é apenas um livro de histórias. E vai começar a grande confusão. Agora, a segunda vinda é diferente. A segunda vinda de Cristo vai ser muito depois. A segunda vinda é quando Jesus retorna, juntamente com os arrebatados, juntamente com a sua igreja. Deixa eu ler com você, ou ler para você Apocalipse. Se não quiser abrir a Bíblia, não precisa. Apocalipse capítulo 19. Pelo menos alguns versículos, deixa eu ler. Apocalipse 19, vou ler do 11 ao 16. Diz assim, agora está falando sobre a segunda vinda, não é o arrebatamento. Na segunda vinda, Jesus vem, aconteceu a tribulação, se manifestou o anticristo, ele vem para derrotar o anticristo, para destruir o mal. Ele virá revestido de glória e majestade, como os judeus esperam até hoje. A igreja vem com ele, e na segunda vinda, diferente do arrebatamento, todo olho verá. Então todos verão que Jesus Cristo está voltando. Versículo 11, Apocalipse 19. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-no o exército no céu, esse exército é a igreja vindo com ele, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e o furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui nós começamos a falar um pouco da segunda vinda de Jesus. Então o arrebatamento acontece, a igreja é arrebatada, vai subir, estar com o Senhor nos ares. Quando nós formos falar de tribulação, vamos falar dos 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de guerra, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de paz. Aí depois que vem o Senhor Jesus Cristo. Então basicamente a diferença é que os crentes vão encontrar com o Senhor nos ares, os cristãos vão encontrar com o Senhor nos ares no arrebatamento, e a tribulação ocorre depois. Agora na segunda vinda, ele vem para julgar as nações, venceu o anticristo, e aí aqueles que morreram sem Cristo, eles também ressuscitarão. A diferença do juízo final e o trono branco é que um tem um caráter, vamos falar lá na frente, galardoador, e o outro de punição. Um é para receber o galardão, é só para os crentes. Os cristãos vão apenas para um lugar, e os infiéis para outro, para receber a sua sentença, para ouvir. Pastor, mas Deus é tão bom, não vai fazer. É o que está escrito na palavra de Deus, irmãos, e nós cremos na palavra de Deus. O arrebatamento vai ser secreto, o arrebatamento vai ser num piscar de olhos, mas a segunda vinda, todo olho verá. Deixa eu ler só mais um versículo aqui para você de Apocalipse. Apocalipse 1:7, falando sobre a segunda vinda. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Essa é a segunda vinda. No arrebatamento, eles não vão ver,
Só os que foram salvos é que vão saber que foram encontrar com o Senhor nos ares. Mas a nossa vida tem que estar preparada para dois eventos. Preparada para dois eventos. Você tem que saber que a qualquer momento você pode morrer, ou Jesus Cristo pode voltar. Irmãos, eu sei que eu já disse isso aqui, mas era uma sexta-feira, segundo salão aqui em Ilha Solteira, se eu não me engano, 98, 97, 98. Eu preguei numa sexta-feira sobre a volta de Jesus, sobre a pessoa preparar a vida dela. Eu preguei sobre a pessoa aceitar Jesus como Salvador, e eu fiz um apelo naquela noite de sexta-feira, e chamei as pessoas para vir à frente que queriam aceitar Jesus como Salvador. E havia um homem que de vez em quando ia na igreja, e naquela noite a esposa conversou com ele: por que você não foi lá na frente? Por que você não foi aceitar Jesus? Embora isso é individual, é da pessoa. Ele disse assim: olha, eu sou muito jovem ainda, eu vou ser crente, eu sei que é verdade, mais para frente, agora tem umas coisas para fazer, tem a vida aí para curtir. Era uma sexta-feira à noite essa conversa. No sábado de manhã a esposa foi com a gente num ônibus para um retiro espiritual em Rio Preto. Na tarde do sábado ela recebeu um telefonema: o seu esposo sofreu um acidente na estrada de Itapura para a Ilha Solteira e faleceu. E ele achou que tinha muito tempo ainda. Tem coisas que a gente não esquece, e eu não esqueço. Foram muitos ofícios fúnebres que eu já fiz, mas um dos mais marcantes foi esse, porque os dois filhinhos estavam à beira do caixão e o sepultamento foi no dia dos pais. Que triste, que triste. Ele, como tantas outras pessoas, achava que tinha a vida toda pela frente, e mal sabia que estava vivendo os seus últimos dias. Eu levei um tempo para entender o que Salomão disse uma vez. Ele disse que é melhor ir no velório do que ir numa festa. Quem é que prefere ir no velório do que ir em festa? Se alguém convidar você: tem um velório e tem uma festa, qual que você quer ir? Quem ficou em silêncio é porque quer ir na festa, e nós queremos ir na festa, mas se tem que ir no velório, ele disse é melhor. Aí eu ficava pensando: mas será que Salomão estava falando bobagem? Mas na festa a gente nem pensa na vida, é só festa. Quando você vai no velório, você sai de lá pensando, você ouve algumas palavras, você se depara com a realidade e você pensa: eu preciso consertar a minha vida, eu preciso melhorar. Eu não sei como que você está, meu irmão, mas você precisa consertar o que tem para ser consertado. E se tem que assumir compromisso com Deus, sabe qual é o dia? Hoje. Sabe qual é a hora? É agora, não é para depois, não é amanhã. Nós não sabemos. Não sabemos. Não importa quem eu seja. Eu tinha um pastor muito amigo meu, mas muito amigo. Os irmãos aqui conhecem ele vinha pregar nos encontros para a gente. O pastor Alfredo, ele ministrava a libertação no encontro. Muito divertido, gostava de contar piada. Antes que reunia, ia conversar, tinha dificuldade de ir embora. Aí ele foi pregar numa cidade, ele pregou sobre isso. Ele falou: a gente não sabe do tempo, ele é um pastor. E naquela semana, ele terminou de pregar, naquela semana ele sofreu um acidente. Ele estava na cidade vizinha, trabalhou até de noite. Ele não estava na farra, ele não estava em festa, ele estava trabalhando, dando dia de serviço para ajudar uma igreja que estava sendo construída em outra cidade. E quando ele voltava para casa, sofreu um acidente, atropelaram ele de moto. Ele caiu na beira da estrada, ele se levantou, ficou preocupado, sentou, preocupado com a pessoa do carro. Quando chegaram, ele disse: não, eu estou bem, pode acudir lá. Mas ele teve problemas internos e ele não estava bem. Chegou no hospital e ele morreu. O pastor. Então não importa o meu cargo na igreja, não importa quem eu sou, não importa a posição social. Sabe, a gente vai no cemitério, tem gente que tem medo, né? Para mim o cemitério transmite uma paz, uma tranquilidade.
e mostra justiça e igualdade. No cemitério ninguém estufa o peito, ninguém está no túmulo lá, tem uns túmulos mais bonitos que os outros, mas lá dentro é a mesma coisa. Lá está aquela pessoa que amou e respeitou todo mundo, e lá está aquele que achava que era melhor do que todo mundo. No final, ali é tudo igual. E agora diante de Deus, como vai ser? Como está a sua vida com Deus? As pessoas estão caminhando sem temor hoje, elas não temem nada, elas não têm medo de nada. Temer não é ter medo de Deus, mas ter respeito e ter medo pelas consequências dos seus próprios erros, delitos e pecados. Então acerte a sua vida com Deus enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas aí mesmo no seu lugar, eu quero que você feche os seus olhos. E se tem algo para consertar com Deus, e agora é a hora. Eu quero que você ore, fale com Deus, conserte o que precisa ser consertado. Diga para Deus que você vai começar a fazer melhor.